A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para darmos prosseguimento ainda no assunto Introdução ao livro do Apocalipse. Nós falamos na ministração anterior a respeito do seguinte tema: símbolos, símbolos e mais símbolos, onde vimos que há muito simbolismo no Apocalipse, mas o Apocalipse não é um livro escrito apenas para as pessoas que têm alto conhecimento acadêmico. Qualquer pessoa, desde que saiba ler, pode ler o livro do Apocalipse e ser edificado. Hoje vamos falar no seguinte tema: muitos pontos de vista diferentes. Há pontos de vista diferentes. Vamos lá. É óbvio que, com tantos símbolos, só poderia haver diversas interpretações. Por que há muitas interpretações? Porque há uma simbologia enorme no livro do Apocalipse. E isso tem trazido muitas interpretações. Continua o autor: na medida do possível, tento ser imparcial, o autor, e explicar cada ponto de vista. O autor vai procurar ser uma pessoa imparcial, mostrando todos os pontos de vista. Mas ele tem aqui, mais à frente veremos, o seu próprio ponto de vista. Uma das maiores áreas de discrepância, ou seja, de divergência, envolve o momento em que a igreja irá para o céu, também conhecido como arrebatamento. Isso é um ponto de divergência em algumas denominações, em alguns credos. Umas denominações têm uma interpretação a respeito como ocorrerá o arrebatamento, quando ocorrerá, se antes e depois disso e daquilo. Vamos explicar logo à frente. Continua o autor deste livro. Eu vou ler novamente o que ele colocou aqui. Uma das maiores áreas de discrepâncias envolve o momento em que a igreja irá para o céu, também conhecido como arrebatamento. Aí ele coloca: explico essas interpretações, mas considero o ponto de vista mais aceito, o pré-tribulacionismo. Então o autor, apesar dele mostrar-se aqui imparcial para explicar cada ponto de vista, o mais aceitável para ele, que é o meu também e certamente o seu, o pré-tribulacionismo. Mas é importante nós entendermos que essa questão do pré-tribulacionismo é justamente a época em que a igreja será arrebatada. Se será antes da grande tribulação, por isso leva o nome de pré-tribulacionismo, mas também existe outro ponto de vista chamado pós-tribulacionismo, ou seja, segundo alguns, interpretam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. E outros ainda defendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Lembrando que a grande tribulação tem duas fases. Uma fase de uma falsa paz, uma pseudo-paz, e depois aí é que começa realmente a grande tribulação. Aí no meio, entre essa fase dessa pseudo-paz e o início da grande tribulação, alguns acham que a igreja será arrebatada. E esse nome que os intérpretes dão é a chamada mesotribulacionismo. Continuando, amados irmãos, muitos são tentados a datar os eventos encontrados em Apocalipse. Muitos são tentados a colocar datas para determinados eventos. Não faça isso. Muitos já tentaram e fracassaram. Creio no que a Bíblia diz. Quanto ao dia, vejam bem, muitas pessoas tentaram colocar datas. Nós veremos que os russelitas tentaram fazer isso. Charles Taze Russell, ele, fazendo alguns cálculos, chegou a dizer que a vinda do Senhor Jesus seria no ano de 1844, aí errou, aí adiantou mais um ano para 1845, depois 1847, e Jesus não veio nessas datas. Depois também teve aquele Guilherme Miller, ali do Adventismo, que também incorreu no mesmo erro de procurar datar. Então, não procure de forma alguma datar os eventos apocalípticos. Creia no que a Bíblia diz. Aí o autor coloca aquela palavra do Senhor Jesus em Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então,
Somente o Pai sabe quando ocorrerão os eventos apocalípticos, principalmente a data do arrebatamento da igreja, ou essa questão das dispensações. Recentemente ouvi um certo pastor ter a infelicidade de dizer que a dispensação atual, que é a dispensação da igreja, ela vai ser encerrada daqui a 12 anos. Imagine só a ousadia desta pessoa. Quer dizer, nós estamos no ano 2022, com mais 12, vamos ao ano de 2034. Tá certo? Ele chegou a dizer isso na presença de pastores, dizendo que a atual dispensação, que é chamada como a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo, ou a dispensação da igreja, vai ocorrer daqui a 12 anos. É muita ousadia, não é? A gente não consegue entender como uma pessoa dessa consegue chegar num cálculo desse. É mais um a incorrer no erro. E depois ele disse, antes disso, 7 anos antes, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Quer dizer, o arrebatamento da igreja vai ser no ano 2027, não é? Isso aí é pura falácia, é mais uma interpretação errônea, herética, em querer acertar o dia, o término dessa atual dispensação, não é? E diz ele que vai culminar, ele disse bem claro, taxativo, que a dispensação atual, a dispensação da graça, vai ocorrer daqui a 12 anos, culminando com a vinda de Jesus em glória. Imagine só. Quer dizer, e está em pé de igualdade com os russelitas e com o Guilherme Miller, do Adventismo. Quanto ao dia e hora, e eu precisei ler esse versículo, na frente lá dos pastores que estavam presentes, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Reitero, meus amados irmãos, não adianta especular, não adianta fazer cálculos matemáticos não vão de forma alguma acertar a data, o ano, o mês, o dia e a hora do arrebatamento da igreja ou da vinda do Senhor Jesus em glória. O que a gente sabe, segundo as profecias, é que depois do arrebatamento a igreja vai para as bodas do Cordeiro, a igreja ficará nos céus lá celebrando, depois, segundo alguns 7 anos, depois Jesus vai voltar com a igreja, aí dar-se-á o quê? Dar-se-á a vinda de Jesus em glória. Agora, é uma pretensão infeliz qualquer pessoa, pastor, teólogo, tentar querer justificar através de cálculos, de suposições ou de interpretações, dizer que a atual dispensação será encerrada daqui a 12 anos, ou seja, no ano 2034. Isso é uma falácia, isso é um heresiarca que defende esse ponto de vista. Eu não defendo. É isso, amados. Então, muitos pontos de vista diferentes. Guarde bem isso, não é? Existem 3 posicionamentos com respeito ao arrebatamento da igreja. O pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada antes de acontecer a grande tribulação. Isso é chamado de pré-tribulacionismo. A igreja sendo arrebatada após a grande tribulação é o pós-tribulacionismo, ou seja, defende que a igreja passará pela grande tribulação. E o ponto de vista mesotribulacionismo mostra que a igreja será arrebatada entre uma fase e outra, ou seja, no meio da grande tribulação. É isso, amados. Continue nos ouvindo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, o like, para que o YouTube entenda que o assunto é relevante, para que possa propagar mais e mais distante esta nossa aula. No próximo vídeo vamos comentar sobre o autor. É pertinente nós falarmos a respeito do autor. Nós falamos que os autores são 2 pessoas, né? Damon R. Duke e Larry Richards. Vamos falar também sobre ele para que você possa entender que não se trata apenas de uma pessoa leiga que aventurou-se a escrever um livro comentando o Apocalipse. Não, ele já tem um cabedal de informações, já tem uma biografia, já é um autor com vários livros escritos, então vale a pena você ouvir a respeito dos autores. Forte abraço, até lá.